Bom dia, primeiro ano. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Rosiele, lembram de mim? Pois é, trabalhamos tão pouco esse ano, não é? Mas é um prazer aqui poder ajudá-los nesse momento em que nós estamos reinventando como aprender e como ensinar. Então agora vai depender de cada um de nós, né? Agora é com você. Quer aprender? Nós estamos aqui, tá certo? E nas aulas de quinta-feira, nós estamos tendo ciências naturais, que entra biologia, com o professor Vinícius, e depois de vocês assistirem a aula dele, eu vou estar realizando os exercícios, comentando as aulas, tirando dúvidas, e através do WhatsApp, que foi montado da sua sala, você pode ir tirando as dúvidas no privado do professor. Então, vocês podem me perguntar algo no privado. Os exercícios vocês farão no próprio caderno, colocando a data, separando bem a atividade de cada dia. Assim que nós voltarmos presencialmente, nós daremos continuidade, faremos revisão do conteúdo lecionado, tá certo? Se você tem a apostila online, é só você abrir e olhando, acompanhando, ou até mesmo aqui acompanhando comigo, já que eu coloquei o PET aqui para vocês, tá? E as respostas no caderno. Bora lá? Bom, o professor começou falando sobre a composição química dos seres vivos, ou seja, todos os seres vivos são formados por elementos químicos. Esses elementos químicos, eles se dividem em substâncias orgânicas e inorgânicas. Eu já havia falado isso no início do ano para vocês. Das substâncias orgânicas, aí nós temos os carboidratos, lipídios, proteínas, né? As inorgânicas, águas, sais e minerais. Então, nós vamos começar fazendo a atividade aqui, número 1. Essa atividade está na página 27 do seu PET, tá bom? Atividade 1. Há mais de 2000 anos, quando não se contava com os conhecimentos atuais sobre o surgimento da vida e da composição química dos organismos, o filósofo grego Tales afirmou que a água é a origem de todas as coisas vivas. Em 1913, o bioquímico Lawrence Henderson disse que a água é a substância mais adequada para sustentar a vida. Por que ele disse isso? Então, letra A. Que evidência você apresenta para justificar as afirmações de Tales? Então, lá no texto de vocês, aí no próprio conteúdo, fala que esse cientista, ele afirmava isso por perceber que os seres vivos são úmidos, ou seja, possuem água. Já que possuem água, precisam dela. Letra A, tá certo? Então, pelo fato dos seres vivos possuírem umidade, água. Letra B. Então, aqui nós estamos na letra B, eu estou grifando para vocês a letra B. Por que a água facilita a ocorrência de reações químicas? Então, vamos lá. As moléculas de água, elas estão em constante movimento, tá? Então, são partículas, moléculas em constante movimento. Esse movimento facilita a quebra das substâncias ou o encontro dessas substâncias. Então, agiliza uma reação química, tá bom? Pelo fato das moléculas de água sempre estarem em movimento, ok? Letra C. Vamos lá, letra C. Qual é a importância da água na regulação da temperatura corporal dos animais? Olha, se os seres vivos esquentarem demais, eles podem ter uma hipertermia ou se baixar a temperatura demais, hipotermia. E as células, elas vão responder a essa hipo ou a hiper.
Caso as células sofram uma hipotermia, ou seja, a temperatura caia demais, acontecerá ali uma paralisação do metabolismo celular, ou seja, falando a grosso modo, para de funcionar. É como se a energia celular parasse. A fábrica sem energia não funciona, então a célula sem energia não funcionaria, tá? Então a temperatura é importantíssima, uma temperatura constante, que aquela célula seja adaptada àquela temperatura. E no caso de uma célula superaquecer, né? O que pode acontecer? No superaquecimento, as proteínas, que são estruturas básicas da célula, elas se desnaturam. Hoje o professor mostrou uma proteína desnaturada e uma proteína condensada. Então, olhando um espiral, né? Um espiral, quando ele está enroladinho, ele representa a proteína condensada. Se eu coloco nessa proteína um acréscimo de calor, ela vai se desnaturar. Então, é como se eu pegasse o espiral e esticasse, tá? Isso altera o funcionamento celular? Sim, altera, tá? O músculo em funcionamento, ele tem uma estrutura da proteína, né? Vamos imaginar uma carne. Quando nós comemos uma carne macia, quer dizer que a musculatura, células musculares que são à base de proteína, estão relaxadas, estão desnaturadas. Agora, um músculo duro, enrijecido, as proteínas estão condensadas. Então, tudo tem a ver com funcionamento, tá? A importância, então, é para manter o metabolismo celular constante, em funcionamento, tá? Letra D. Por que a desidratação pode representar um grave risco de vida para as pessoas? Se a célula depende da água para o metabolismo, para ela funcionar, caso falte essa água, o metabolismo para. Então, o funcionamento. Então, um coração pode parar pela desidratação, porque vai faltar a bomba de potássio e cálcio ali, que é trazida pelo sangue, que é um líquido, que boa parte desse sangue é água, que distribui esses nutrientes para cada órgão para que eles funcionem, né? No caso, se o sangue ficar muito espesso, o povo fala de sangue grosso, vai diminuir a distribuição de nutrientes para os órgãos. Os órgãos vão ficar carentes desses nutrientes e eles podem chegar a parar, tá? No caso lá da letra C ainda, pessoal, eu esqueci de comentar algo bem importante. Quando nós suamos, depois do suor, nós resfriamos o corpo. Isso é uma estratégia de adaptação, né? Os seres vivos que têm as glândulas sudoríparas têm essa estratégia. Então, a água, quando ela passa do estado líquido para o gasoso, ela elimina calor, tá certo? Então, a evaporação vai retirar o calor do corpo. Então, quando eu elimino através do suor essa água, está sendo retirada do meu corpo o calor, tá? É muito importante. Suar é importante, nada em excesso, mas suar é importante. Vai equilibrar, ó, o celular caindo, vai equilibrar em mim a temperatura, ok? Dando continuidade aqui. Número 2, utilizando seus conhecimentos sobre a vida no planeta Terra, responda: de onde provém todos os açúcares naturais utilizados pelos animais e vegetais? Pessoal, da fotossíntese, né? Da fotossíntese. A cadeia alimentar, ela é formada primeiramente pelos seres fotossintetizantes, as plantas. Elas não precisam comer outro ser vivo. Elas realizam a fotossíntese e com isso produzem os carboidratos que ficam nelas, né?
E a gente consome esse carboidrato alimentando dessas plantas, certo? Ou se alimentando de um animal que consome essa planta. Então, isso é passado na cadeia alimentar. Então, tudo começa através da fotossíntese, tá certo? B. Por que se diz que se a produção dos açúcares naturais acabasse, a vida na Terra seria extinta? Resposta foi dada, porque a produção dos açúcares é a base do ciclo do alimento, é a base da cadeia alimentar, tá? E outra coisa, principal fonte de energia, certo? E essa energia vem da onde? Do sol. A planta é a única que pode transformar essa energia solar em energia que nós podemos consumir para ser energia e o nosso corpo passar pelo seu metabolismo. Continuando, número 3, atividade 3. Estocar substâncias ricas em energia é uma propriedade importante dos seres vivos. E 1 grama de lipídio libera mais de 2 vezes a quantidade de energia contida na mesma massa de carboidrato. Os animais gastam muita energia na locomoção e os lipídios constituem seus principais estoques de energia. As sementes e estruturas relativamente pequenas são ricas em lipídios ao servirem de alimento para alguns animais e podem ser levadas para locais distantes da planta-mãe. Então, um texto falando que as sementes têm esses lipídios, é uma armazenagem de energia, essas sementes vão começar a liberar essa energia quando chegarem no local, numa terra fértil, para poderem germinar, tá? A pergunta é a seguinte: qual é a vantagem adaptativa de frutos e sementes estocarem lipídios? Respondi. Se uma semente está numa terra infértil, sem umidade, ela pode germinar? Não, ela não consegue. Então, ela vai ter que esperar vir o tempo de chuva ou alguém aguá-la para que ela possa germinar. Enquanto isso, para que ela não morra, ela tem essa reserva de energia, certo? Nós podemos dar um exemplo também. Me alimentei hoje, fiz as refeições necessárias, mas amanhã acontece um imprevisto e não deu tempo de almoçar nem jantar. Eu vou morrer por isso? Não. Eu tenho uma reserva energética do que eu consumi alguns dias anteriores. Lógico que na hora que essa reserva energética começar a diminuir, eu vou começar a emagrecer. É o princípio do emagrecimento, né? Como eu faço para emagrecer? Eu preciso gastar mais energia do que reservar. Beleza? Então vamos lá. Letra B. No caso, dos animais, qual é o papel adaptativo de os estoques de lipídios serem em geral maiores do que o de carboidrato? Bom, então, vejam bem, os lipídios possuem mais energia, tá? Já nos animais, essa energia é usada para deslocamento, ou seja, para movimento. Então, nós precisamos mais dos lipídios, porque nós gastamos bastante energia sem deslocar, do que dos carboidratos. Os carboidratos ficam mais armazenados, tá? Para momentos especiais em que o organismo precisa desses carboidratos. Ok? Atividade 4. Os noticiários têm mostrado que a obesidade é um problema cada vez mais frequente em determinadas populações. Além disso, sabe-se que há relação entre obesidade e lipídios. Assim, pesquisas recentes, realizadas com alunos de 7 a 14 anos provenientes de escolas particulares, mostraram índices de obesidade bem mais elevados em relação aos correspondentes aos alunos das escolas públicas. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, responda. Letra A. Sabe-se que os lipídios constituem uma classe de compostos bastante heterogênea. Citar uma prioridade física comuns aos lipídios. Justificar o porquê dessa propriedade. Aqui eles escreveram prioridade, mas não é não. É propriedade, tá? Então, uma propriedade desses lipídios
isolamento térmico, tá? Vocês estão vendo aí, eu tô bem agasalhada, eu sinto bastante frio. E é impressionante. As pessoas que têm um tecido adiposo, né, maior, elas sentem menos frio, tá? Descartando a questão da pressão alta, tá certo? Mas esse lipídio, ele tem a capacidade de isolar termicamente. Então, é um isolante térmico, tá? Os ursos polares têm uma camada de lipídio, de gordura na pele espessa, pelo local que eles vivem, certo? Letra B. Dizer como é denominada a principal substância constituinte dos depósitos de lipídios dos tecidos animais e citar duas funções biológicas exercidas por essa substância. Então, aqui, nós temos lipídios em nosso organismo armazenado, que é o famoso colesterol, tá? E para que o colesterol serve? Ele é bom? Ele é ruim? Tem os dois. Então, o nosso bom, ele deve se elevar. Então, tem gorduras boas no nosso organismo que permite que a nossa célula faça uma seleção daquilo que é bom e daquilo que é ruim para o corpo, tá certo? Então, ele faz uma permeabilidade seletiva. Então, a célula vai separando, ó, isso aqui é bom, entra. Isso aqui é ruim, não entra. Esses lipídios ajudam muito nisso. E também, esses lipídios ajudam na produção de hormônios, tá? Os hormônios esteroides, ou seja, testosterona, estrógeno, que são hormônios que definem, né, características sexuais, tá certo? Número 5. A água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade de água varia em seres humanos dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. 70% do nosso corpo é água. Então, aqui, esse exercício já foi feito pelo professor Vinícius, tá certo? Ele fez o exercício na videoaula dele da semana passada. Então, ele fez uma regra de 3 aqui mostrando a porcentagem de água de cada ser vivo. E a nossa resposta aqui foi o tecido conjuntivo. Onde tem mais água? A resposta, tecido conjuntivo. Tá certo? Atividade 6. Eu não vou parar nesse exercício porque ele já explicou e já fez. Os açúcares complexos resultantes de uma união de muitos monossacarídeos são denominados polissacarídeos. Letra A. Cite 2 polissacarídeos de reserva energética, sendo um de origem animal e um de origem vegetal. Então, nós animais reservamos esse polissacarídeo no glicogênio e os vegetais é o amido, tá? Então, por exemplo, amido que encontra no milho é um polissacarídeo. E em nós, animais, ou em outros animais, é o glicogênio. É um tipo de substância que faz parte da química dos seres vivos. Letra B. Indique um órgão animal e um órgão vegetal onde cada um desses açúcares pode ser encontrado. Então, ó, o glicogênio pode ser encontrado no fígado, tá? No nosso fígado, e o amido nas raízes, né? Então, mandioca tem amido, tá? Ou nas sementes, milho, tá bom? Continuando, a figura a seguir representa a unidade formadora de uma importante biomolécula. Ah, que molécula que é essa, tá? Sobre o grupo de molécula representado por essa figura, é correto afirmar. Essa molécula aqui é um aminoácido. Esse aminoácido, ele forma as proteínas. O grupo é base do código genético? Não. O grupo pode ser sintetizado por todos os organismos? Não. Sem ele não há atividade celular. Com certeza, é preciso da proteína para que aconteça
o metabolismo, a atividade, o funcionamento da célula. Proteína, gente, é o elemento químico, um dos mais importantes de um ser vivo, tá? Lógico, sem os outros também não dá, mas uma boa parte da nossa constituição é proteína. Então, nossa resposta, letra C. Continuando, número 8. A osteoporose é uma doença que acomete principalmente as mulheres após os 50 anos, caracteriza-se pela perda de tecido ósseo, o que pode levar a fratura, quebra, né? Nesse contexto, considere as afirmações abaixo. Então, aqui nós estamos falando de uma doença que era da velhice, né? Justamente os ossos fracos, né? E os ossos fracos, ossos, são constituídos por cálcio e fósforo. Então, nós precisamos, lógico, de alimentar durante toda uma vida de cálcio, de potássio, de vitamina D para manter esses ossos fortes até a nossa velhice, né, e morte, certo? Então, número 1, a ingestão de alimentos como leite e derivados associada à atividade física é importante na prevenção da doença. Lógico. Verdadeiro. Tá? A exposição moderada ao sol aumenta a síntese de vitamina D, responsável pela fixação de cálcio. Lógico. Essa doença pode ocorrer em casos em que a ingestão de cálcio é deficiente, o que provoca a retirada desse elemento da matriz do tecido ósseo. Sim, se está faltando cálcio na sua alimentação, o seu organismo, geralmente a tireoide, a paratireoide faz isso, vai retirar o cálcio que está armazenado no osso para utilizados nos batimentos cardíacos e em outras situações. Ou seja, o seu osso vai começar a perder esse cálcio. Então, ele vai ficar enfraquecido, certo? Então, qual resposta aí que nós temos? Todas foram verdadeiras, então a letra A. Número 9. Uma enzima extraída da secreção de um órgão abdominal de um cão foi purificada, dissolvida em uma solução com pH 8, então não é ácido nem básico, e distribuída em 6 tubos de ensaio. Então, pegou uma enzima na região abdominal do cachorro e colocou em substância. Essa solução, solução fisiológica, soro fisiológico, estava com o pH 8. pH abaixo de 7 é ácido. pH significa potencial de hidrogênio. Então, para baixo de 7 começa a ficar ácido, acima de 7 começa a ficar básico, tá? Nos tubos 2, 4, 6 foi adicionado ácido clorídrico, um ácido fortíssimo, de modo a se obter um pH final em torno de 2. Nos tubos 1 e 2 foi adicionado macarrão. Nos tubos 3 e 4 foi adicionado carne. Nos tubos 5 e 6 foi adicionado manteiga. Então, colocou macarrão, que é carboidrato, colocou manteiga, que é lipídio, e colocou proteína, tá certo? Então, vamos lá. Ao final, elas ficaram assim, o macarrão deu reação no 1, no 2 não, a carne ficou do mesmo jeito e a manteiga também. Qual foi o órgão do animal utilizado na experiência? Então, foi um órgão abdominal, foi o pâncreas, tá? Porque o pâncreas é que elimina substâncias para degradar a gordura que a gente come, a proteína que a gente come, assim por diante. Ele que elimina o suco pancreático. B. Que alteração é esperada na composição química da urina de um cão que teve esse órgão removido cirurgicamente? Então, veja bem, o pâncreas, ele produz insulina. Para que serve a insulina? Para quebrar as moléculas de glicose. Se foi tirado esse órgão do cão, então não vai ser produzida insulina. Como consequência, a glicose vai aumentar no sangue e sair muita glicose pela urina do cão, tá? É o que acontece com os diabéticos, né? Faz um exame de urina, a glicose
está altíssima. Muitas vezes a pessoa urina lá no vaso da sua casa e formiguinhas vêm na urina da pessoa diabética. Por quê? Não tem a insulina para quebrar as moléculas de glicose, degradar e, no caso, produzir energia e tudo mais, diminuir essa glicose no sangue. C. Qual foi a substância que a enzima purificada digeriu? Digeriu o amido do macarrão, né? Foi o único lá que teve uma reação, tá? Bom, pessoal, nós vamos parando por aqui. Então, nós fizemos até a questão 9. Na semana que vem, eu continuarei fazendo as questões com vocês, tá bom? Um forte abraço. Se não entendeu a matéria, ouçam as aulas de novo, ouçam quantas vezes forem necessárias. E, se tiver dúvida, anota a dúvida e pode me perguntar, tá? Tchau, tchau, bye, bye, até a próxima.